Senhor Jesus! Hoje nós vamos falar da lição 3 da nossa revista. A liderança de Moisés. E antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu acho importante a gente recapitular alguns pontos. Na lição 1, a gente viu que líder é aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando-as nas mais diferentes situações da vida. E mais, quando a gente fala de um líder cristão, a gente tem que entender que eles estão ali para influenciar pessoas a seguirem o caminho de Cristo segundo os padrões bíblicos. Na lição 2, nós vimos a personalidade de um líder. A personalidade deste é capaz de torná-lo um ser único. Ela é moldada pela Bíblia e se aperfeiçoa com o tempo. Um líder, ele reconhece a sua humanidade, ele tem boa relação interpessoal e ele tem o devido preparo, que é justamente o que nós vamos ver com o personagem de hoje, Moisés. Resumo da lição. É Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer a sua vocação com excelência. Nós temos 3 pontos importantes para trabalhar nessa lição. A primeira é sobre a preparação de Moisés. A segunda é o chamado dele, como foi? E a terceira e última é uma das dificuldades que Moisés passou durante o processo do seu chamado. Tópico 1, o preparo de Moisés. O preparo de Moisés ocorreu da seguinte forma. Primeiro, o preparo em família. Nós conhecemos a história de Moisés e sabemos que Deus preservou ele de todo mal proveniente de Faraó. E ainda, como Deus é perfeito e não dá nó mal feito, ele ainda permitiu que a própria mãe de Moisés cuidasse dele. E durante esse tempo em família que Moisés ficou com a mãe dele, ele teve seu caráter forjado. E como esse caráter foi forjado? Ele cresceu de acordo com as bases bíblicas. Então, a sua fé foi fundamentada no nosso Deus, o Deus de Abraão. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Mas depois desse preparo em família, ele foi para o palácio de Faraó. Não se sabe ao certo qual foi a idade que Moisés foi conduzido ao palácio, mas provavelmente foi em sua adolescência. E nisso, ele teve a oportunidade de viver uma vida palestina no palácio, uma vida de riqueza, uma vida onde ele tinha a oportunidade de conhecer diversas línguas, diversas culturas, diversos tipos de ensinamentos e etc. E ali ele percebeu o contraste entre a vida que ele tinha ali entre a família dele, uma vida pobre, que faltava coisas, e uma vida tão rica, tão luxuosa que nem dentro do palácio do faraó. Aí a gente para fazer uma indagação agora, né? O que foi que levou Moisés a desistir de uma vida tão luxuosa que ele tinha dentro do palácio, onde ele era servido, onde ele qualquer coisa que ele quisesse, ele tinha no estralo de dedos. E a revistinha nos diz que justamente foi a fé que levou ele a deixar aquela vida de luxos para salvar o povo hebreu. Mas calma, ainda tem mais uma etapa do preparo de Moisés até ele chegar no chamado e aí sim ele sair com aquele bando de gente do Egito. A última etapa de preparo de Moisés foi no deserto. A gente conhece esse pedaço da história, né? Que quando foi que Moisés foi lá e matou o egípcio que estava maltratando o hebreu. E aí, que depois disso, ele foi lá, fugiu para o deserto da região de Midian. E aqui é considerada a fossa da história de Moisés. Observe, Moisés foi exposto a diversas provações. E foi nesse momento que Deus estava preparando ele para o cargo de líder. Aqui foi o momento que o próprio Deus estava preparando Moisés para o cargo que ele tinha que exercer. Então, se você está vivendo esse momento de provações na sua vida, nós temos que entender que a tática de Deus ainda não mudou. Ele está justamente nos colocando, nos preparando para o que nós devemos fazer lá na frente, o nosso chamado que existe aí. E como diz o nosso hino favorito, que a gente canta em conjunto, em grupo, naquela união, este deserto vai chegar ao fim, porque Deus está cuidando de mim e te adorar. Tópico 2. El chamado de Moisés. Neste tópico a gente vai discutir sobre o chamado de Moisés. A natureza do chamado de Moisés
é divina. O próprio Deus o chamou para esse propósito. No momento em que Deus estava apresentando o chamado e o propósito de Moisés, ele também apresentou os seus medos, ansiedades e limitações. Mas o chamado de Moisés tinha uma importância muito maior do que somente libertar o povo hebreu. Ele também tinha o propósito de glorificar o nome do Senhor. Por isso, ele deixou tudo isso de lado e prosseguiu com seu propósito. Mas um outro ponto chave desse chamado é a experiência do encontro de Moisés com Deus. Minha gente, que negócio lindo! O próprio Deus se encontrou com Moisés e o chamou, e o transformou para que ele possa transformar outras vidas. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, nós somos transformados. E a partir da transformação em nós mesmos, nós transformamos pessoas. Nós somos transformados para transformar. Eita, aleluia! Tópico 3, delegando tarefas. Para a gente entender esse tópico, eu preciso que vocês leiam o texto bíblico de hoje. Então, no próximo take, vocês dão um pause e realizem a leitura. Pause e vai ler. Já leu? O sogro de Moisés, Jetro, previu um problema que Moisés não estava vendo. Era uma tragédia anunciada e por isso ele apontou o problema e propôs uma solução. Moisés humildemente acatou o conselho dele. E isso nos propôs uma característica muito importante do líder. O líder, ele é humilde, ele ouve os conselhos dos mais sábios, dos mais velhos. Mas, enfim, com esse trecho da história, a gente consegue também puxar uma outra característica muito importante. O líder, ele não existe se não tiver os liderados, né? Ele não existe se não tiver as pessoinhas seguindo ele, ou as pessoinhas que ele possa influenciar. Sabendo que ele é responsável por essa equipe, então a gente sabe que ele pode delegar tarefas, que é muito importante que se faça, porque quando o líder não faz isso, muitas vezes os seus liderados se sentem que eles não têm utilidade, se sentem inúteis, fracos, frágeis e pior, eles podem se sentir excluídos. Então é muito importante que o líder seja humilde, reconheça sua natureza humana e delegue tarefas para deixar o fardo mais leve até para si mesmo e também colocar um propósito na vida de outras pessoas. Então é isso a lição, bora para a conclusão. Peguem as revistinhas aí. Pode ler? Então bora! Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir a sua missão no reino de Deus. Então é isso, peoples. Espero que vocês tenham entendido e depois vocês coloquem lá no grupo do Emuná qual foi a lição que vocês aprenderam hoje, tá bom? Então é isso, beijo e tchau!